Nós lemos Evangelho de João, capítulo 5, primeiro verso ao verso 13, texto que narra a cura do paralítico junto ao tanque de Betesda. E eu defendi a ideia de que o tanque de Betesda se transformou num reduto de expectativa de cura numa época que perdeu totalmente a sua capacidade de ser geradora de cura. E isso aconteceu, na minha tese, por causa do fenômeno religioso que tomou o lugar da verdadeira fé. Quando Jesus veio, aquela fé dos pais, dos patriarcas, dos líderes, dos profetas que marcaram a história de Israel, foi substituída pela religião dos fariseus, dos saduceus, dos escribas, de modo que a nação não só perdeu seus espaços de cura, libertação, como se transformou numa nação adoecida, multiplicadora de males, traumas, medos, pressões e assim por diante. E por causa disso, o tanque de Betesda também se transformou num espaço que já não tinha mais nada de casa de misericórdia, mas tinha tudo de concentração de males e de alienação ignorante. Esses foram os dois primeiros pontos que nós trabalhamos. Betesda, por causa da religião que tomou o lugar da fé, se transformou num espaço de concentração de males. E segundo, se transformou num espaço de alienação ignorante. Ao invés de pessoas saudáveis, pessoas doentes amontoadas. E ao invés de gente para conhecer Jesus, gente que simplesmente ignorava a própria identidade e o próprio ministério de Jesus. Estamos juntos até aqui, irmãos? Eu quero seguir com mais 2 pontos nessa linha de raciocínio. Quando a fé dá lugar à religião, Betesda se transforma em espaço de concentração de males, Betesda se transforma em espaço de alienação ignorante, e terceiro, se você está anotando, pode anotar isso também. Terceiro, Betesda se transforma num espaço de vitimismo rancoroso. Eu vou repetir. Quando a fé dá lugar à religião, Betesda se transforma em espaço de vitimismo rancoroso. O que isso significa? Jesus está passeando em Betesda. Jesus não é abordado por ninguém, ninguém sabe quem ele é, ele anda aparentemente, tranquilamente pelo lugar. Alguém lhe mostra um homem que, pelas informações, está lá há 38 anos. Veja, eu estou com 39 anos de idade. Este ano, no mês de setembro, completo 40 anos. Esse homem estava ali há 38, é a minha vida inteira praticamente. Quantos aqui tem menos do que 38 anos? Levantem a mão. Uma boa maioria até dos que estão aqui. Tem gente que levantou a mão e está mentindo. Eu tenho certeza. Não é de casado, não é de crente, de vida. Alguém diz para Jesus, esse homem está aqui há 38 anos, e Jesus se sensibiliza, porque é muito tempo para uma pessoa permanecer num estado do qual ela pode ser tirada. E Jesus se aproxima desse homem, 38 anos ali, e lhe faz uma pergunta, uma pergunta. Você quer ser curado? Irmãos, irmãs, em nome de Jesus, olhe para mim. Qual é a resposta óbvia para essa pergunta? Você está na maior dívida aí. Seu pai chega e diz assim, filho, quer 5.000 reais?
Qual a resposta óbvia para essa pergunta? Ô pai, valeu, hein? Passa aí. O sujeito está há 38 anos enfermo e está em Betesda, que é o lugar para onde vão os doentes com alguma expectativa de um dia conseguirem entrar nas águas agitadas e receberem a cura. Então qual é a resposta óbvia para essa pergunta, meu Deus do céu? Você quer ser curado? Sim, claro que quero. Mas não é o que esse homem responde. Não é o que esse homem responde. O que esse homem responde são basicamente duas coisas. Ninguém me ajuda, e quando eu tento sozinho, tomam minha vez. É o que esse homem diz para Jesus. Você quer ser curado? Então, ninguém me ajuda, e quando eu vou sozinho, alguém toma minha vez. Essas são as respostas desse homem. Porque à medida em que eu me concentrei no meu problema, e o meu problema se arrastou, eu comecei a me sentir vítima do meu problema. E construí com o meu problema uma relação promíscua, de modo que em algum momento eu já não sei mais se eu quero que o meu problema seja resolvido. Eu vou dar um exemplo. É possível que uma pessoa, é possível não, todos nós já conhecemos uma história assim. Uma pessoa que pede dinheiro num semáforo, numa calçada, por causa de uma ferida na perna, faça de tal maneira que essa ferida nunca se cure. Porque ela se tornou beneficiária de sua ferida. Sua ferida é o que faz com que ela siga em frente. Então, qualquer ideia de ver a sua ferida curada será rejeitada, porque ela precisa da ferida para continuar o caminho que ela está traçando. Uma pessoa, uma mulher crente, que tem um marido descrente, incrédulo, pagão, corintiano. Eu sou corintiano. Ora, pede oração na igreja pela conversão do seu marido. Mas à medida em que a vida segue e esse marido não converte, e todo o tema da vida dessa mulher é a conversão desse marido, e tudo que ela sabe falar é sobre a necessidade desse homem se converter, e quando alguém conversa com ela, ela só sabe reclamar desse marido que não é crente. Em algum momento, passa-se a sensação de que a pior coisa que pode acontecer na vida dessa mulher é o marido se converter. Por quê? Porque aí ela não poderá mais reclamar dele. Aí ela não poderá mais justificar sua falta de compromisso, muitas vezes, sua falta de ser nas costas desse marido que não é crente. Um homem que tem um trabalho que o oprime, que o esgota, que rouba dele tantas possibilidades. Com o tempo ele se acostumou a justificar a sua ausência na família, na igreja, onde quer que seja, por causa desse trabalho. Esse homem, a pior coisa que pode acontecer com ele é arrumar um trabalho melhor. Porque ele vai perder isso. Pessoas vitimistas são pessoas que, muito mais do que sofrer com os seus problemas, elas mantêm os seus problemas para continuarem passando a ideia de que sofrem. Infelizmente, a religião é um ambiente propício para essas pessoas. Vitimistas, que sentem que todas as outras estão contra ela. Pastor, eu estou aqui nessa igreja faz 20 anos. Sabe quantas vezes o pastor ou um líder aqui foi na minha casa? Nenhuma, pastor. Ah, é? E quando foi que a irmã convidou e a pessoa não foi? Não, também nunca convidei. Porque eu queria ver se alguém ia.
Parece brincadeira, mas um dia sentou uma jovem até, não era uma senhora, era uma jovem. Você não esperaria receber essa queixa de uma jovem. Mas ela marcou um horário para conversar comigo, para dizer que estava muito chateada com a igreja e que estava indo embora da igreja. E eu já aprendi há muito tempo que essa história de ir embora da igreja é o seguinte: você vai sair da igreja de Jesus? Porque se você vai sair da igreja de Jesus, está fazendo um péssimo negócio. Vai sair de uma comunidade, a única pergunta que eu tenho para fazer é se é Jesus que está mandando. Porque eu aprendi com um pastor muito experiente, sabe, pastor Silvio? Assim, nunca ponha ninguém para fora de sua igreja, mas também nunca obrigue ninguém a ficar, não. Porque a pessoa precisa entender que isso aqui não é um clube, que não é uma associação de gente com interesses diversos. Isso aqui é o corpo de Cristo. E a cabeça é Ele, não tem outro cabeça. Só Ele decide, só Ele manda, só Ele fala. Tempos atrás eu vivi um fenômeno lá de uma família que saiu da igreja chateada e começou a inflamar outras famílias para também saírem. No final das contas ninguém foi, porque graças a Deus. Mas assim, Deus me deu uma reflexão um dia para eu compartilhar com algumas pessoas. Se você insiste com alguém que tome uma decisão que Deus não mandou essa pessoa tomar, você é Satanás. Porque isso que é a identidade satânica. Satanás é especialista em induzir você a fazer o que Deus não pediu para você fazer. Quando Pedro diz para Jesus: mestre, isso de maneira nenhuma vai te acontecer, do que é que Jesus lhe chama? De Satanás. Para trás de mim, Satanás, porque cogitas das coisas terrenas e não das coisas celestes. O que é que Jesus estava dizendo para Pedro? Pedro, toda vez que você tentar me induzir a sair do caminho que Deus traçou para mim, você é um diabo. Você é um diabo. Então uma coisa é você tomar uma decisão, outra coisa é inflamar uma pessoa a tomar uma decisão que Deus não pediu dela. E quando a gente está com raiva, a gente quer que todo mundo participe da nossa raiva. Isso está na base do vitimismo. Está na base do vitimismo. Então assim, é duro lidar com um crente vitimista. E essa irmãzinha sentou na minha frente, então eu vou embora da igreja e tal, não sei o quê, mas irmã, tudo bem, o que aconteceu? Não, porque eu fiquei uma semana internada no hospital e ninguém foi me visitar. Nem pastor, nem presbítero, nem ninguém. E é claro que diante de uma informação dessa a gente fica triste. Minha irmã, olha, eu só posso pedir perdão para a irmã, porque eu sou o pastor da igreja, os meus companheiros aí, líderes, são gente de Deus. Nós pisamos muito na bola com a irmã mesmo, e eu quero pedir perdão. Eu não vou pedir para a irmã mudar a sua decisão não, porque eu estou acreditando que a irmã orou para tomar essa decisão, buscou a direção de Deus para isso. Mas eu vou pedir perdão para a irmã, porque eu não... E diga, quem que a irmã avisou que estava internada no hospital para a gente poder visitar? Ela diz, não avisei ninguém não. Queria ver se eu seria anotada nessa igreja. Vai com Deus, irmã. Eu vou até indicar uma igreja para a irmã. Tem um pastor aí que eu andei me engalfinhando, vai para a igreja dele, vai ser legal. A nossa igreja, na época, tinha mais de 1000 membros. Desculpa, mas assim, o sujeito vai num culto no domingo, não vai no outro, eu não vi nem ele vir e nem ele não vir. Por que eu não posso dizer, pastor, vou ficar uma semana aí internado, se lembrar, põe meu nome aí na oração. Pessoalzinho do grupo pequeno, vou operar, orem por mim. Não, eu quis ver se alguém ia lembrar de mim, ela disse. Isso é vitimismo puro. Aí, como eu perco a paciência rápido, eu falei assim, deixa eu fazer uma pergunta para a irmã antes da irmã ir embora. Ao longo de sua vida,
quantas pessoas enfermas você já visitou? Não, eu nunca visitei, eu não tenho esse ministério. Eu falei, Irmãos, o mundo religioso está cheio desse tipo de sentimento vitimista. Estou nessa igreja há 1 ano, ninguém nunca me cumprimentou. Cumprimente alguém! Estou aqui, ninguém falou comigo. Fale com alguém! Entrei e saí daquela igreja, ninguém nem me deu bola. Dê bola para alguém! A Bíblia diz que nós devemos tomar iniciativa. Teu irmão pecou contra ti, vai e repreende-o tu e ele só. Se ele se converter, ganhaste teu irmão. Você pecou contra o teu irmão, vai, faz as pazes com ele enquanto é tempo. Nas duas situações, alguém pecou contra você ou você pecou contra alguém, você toma a iniciativa. Paulo é um escritor muito interessante. O pastor aqui comentou um texto de Paulo, Romanos capítulo 1. Gálatas capítulo 6. Gálatas capítulo 6, primeiro verso ao verso 5 é um primor. São orientações que Paulo dá aos Gálatas já no final de sua carta. Num dos versículos, se eu não estou enganado, no versículo 2, Paulo diz assim: levem os fardos uns dos outros. Levem os fardos uns dos outros, e assim cumprirão a lei de Cristo. Aí Paulo diz mais uma coisa no versículo 3, mais uma coisa no versículo 4. Chega o versículo 5, veja só. Versículo 2 ele diz: levem os fardos uns dos outros. Versículo 5 ele diz assim: porque cada um deverá levar o seu próprio fardo. Quer abrir, pode abrir. Ainda bem que eu não estava mentindo, irmão. Ia me quebrar aqui, hein? Não faz isso não. Obrigado. Volta lá. Levem os fardos uns dos outros e cada um leve o seu. Primeira vez que eu li, eu fechei e falei: Paulo era bipolar. Paulo era bipolar, certeza. O cara tá falando uma coisa, mas daí muda e fala outra. Eu demorei um pouco para entender isso. Me parece que Paulo está dizendo o seguinte: leve o fardo do seu irmão. Mas aí você pode perguntar: e o meu? Se vira. Me parece que é isso que Paulo está dizendo. Não é um antagonismo, mas é uma exortação. Leve o fardo do seu irmão, mas não espere que alguém leve o seu. Porque senão isso aqui é uma creche. Senão isso aqui não é igreja. Igreja é onde cada um sabe que ainda que tenha chorado com todos e não haja um para chorar com ele, Deus está comigo e eu nunca estou sozinho. Fui visitar um pastor há algum tempo, magoado com a igreja, muito magoado com a igreja. E ele me falou dessa mágoa com uma frase. Ele disse: eu me sinto como uma laranja chupada, que quando ficou só o bagaço foi jogado fora. Claro que eu fiquei triste por esse irmão, claro que eu fiquei triste. Quem que não ficaria? Contudo, essa fala não me pareceu cristã. Porque eu, pastor Silvio, nós não servimos a igreja, nós servimos a Cristo. É por causa de Cristo que nós servimos a igreja. De modo que se nós passarmos a vida toda servindo a igreja e no final ninguém reconheça, no Senhor o nosso trabalho não é em vão. Você foi visitar 1000 pessoas e quando você precisou não foi ninguém. Saiba, meu irmão, saiba, minha irmã, Cristo estava lá com você. Alegre-se. Alegre-se. Paulo evangelizou o mundo conhecido e no final da sua vida todos o haviam abandonado. Mas ele dizia: eu combati o bom combate.
completei a carreira e guardei a fé. E desde agora a coroa da justiça me está reservada, a qual o Senhor justo juiz me dará naquele dia. E não somente a mim, mas a todos os que amam a sua vinda. Isso é cristão. Vitimismo não é cristão. Vou dar mais alguns exemplos. Por exemplo, José do Egito. José do Egito encontra seus irmãos depois de anos. Ele foi vendido pelos irmãos como escravo, ele tinha uns 17 anos. Quando ele reencontra seus irmãos, ele já tem mais de 30. Ele reconhece seus irmãos não o reconhecem. Ele sofre quando vê seus irmãos, ele sofre. Mas depois ele se recompõe, e quando ele finalmente se revela aos seus irmãos, ele diz assim: não se culpem por terem feito o que fizeram comigo. Não foram vocês que me venderam para o Egito, foi Deus quem me trouxe para cá. Se ele fosse um vitimista, ele ia dizer assim: vocês acharam que ia acabar comigo, né? Mas maior é Deus na minha vida. Deus é comigo. Agora vocês estão aí, tudo aí, Por isso que eu não gosto de música evangélica que fala assim, quando a minha bênção chegar, quem não acreditou em mim vai se arrepender. Rapaz, isso não é mentalidade cristã. Cristão não está pensando em esfregar bênção na cara de ninguém. Cristão, quando recebe bênção, quer mais é que o outro seja abençoado também. Não quer esfregar nada na cara de ninguém. Isso não é mentalidade, isso é mentalidade vitimista. Tá vendo? Não acreditou em mim, agora agora vai ter que me engolir. Bíblia de São Zagalo, capítulo 4. 13, verso 13. Isso é um complemento pagão, né? Não entra na minha cabeça, assim... Fiz tanto por essa igreja e quando eu precisei, meu Deus, eu não fiz nada por ninguém. Eu falo para a igreja que eu pastorei, irmãos, eu não faço nada por ninguém aqui, eu faço por Jesus. Se Ele manda fazer por você, eu faço. Se Ele manda fazer pelo outro, eu faço. Eu não estou buscando glória humana. A minha glória é fazer a vontade do meu Deus. Isso é a mentalidade. Outro exemplo, próprio Jesus. Está na cruz. As pessoas escarnecem dele, falam horrores para ele, cuspiram nele. O que é que ele diz? Pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem. Sabe qual é o conceito de Jesus? Vítima não sou eu que estou sendo vitimado. Vítimas são aqueles que estão me vitimando, porque eu estou no centro da vontade de Deus e essas pessoas não sabem o que fazem. De modo que, se um bandido está com a arma apontada na sua cabeça e alguém tira uma foto dessa cena e pergunta para alguém quem é a vítima, quem é o vitimador, uma pessoa pagã vai dizer: a vítima é o que está de joelho e o vitimador é o que está com a arma. Um cristão vai dizer: a vítima é o que está com a arma, o que está de joelhos não é vítima, porque o que está de joelhos está nas mãos de Deus. Se o sujeito puxar o gatilho na sua cabeça, você vai morar no céu. Se ele não puxar, você vai dar testemunho na igreja no domingo. Quem é a vítima? Quem é a vítima? Eu sou a vítima? De jeito nenhum. Então Jesus está na cruz, olha para o povo lá e diz assim: coitados, eles são vítimas. Pai, perdoa-lhes. Eles não sabem o que fazem. E quem aprendeu isso foi Estevão, que quando estava sendo apedrejado disse a mesma coisa: Pai, perdoa, eu não sou vítima. Irmão, em nome de Jesus, você não é vítima. Todos os seus dias foram escritos no livro da vida de Deus. Todas as coisas agem para o seu bem. Você não é vítima de nada e de ninguém. Ai, acabou com a minha vida. A pessoa acabou com a minha vida. Eu só estou nisso porque acabou com a minha... Ai, lavar essa boca com sabão. Vai tomar um banho frio, pelo amor de Deus. Você não é vítima de ninguém, porque o Senhor está no controle da sua vida. É José dizendo: vocês não me mandaram para cá, Deus me mandou. Usou a vida de vocês, vocês são bênção.
José está dizendo para os irmãos: vocês são bênçãos, vocês só não sabem disso, mas são. A vida fica mais leve assim. Quer ser curado? Quero. Eu não tenho ninguém. Quer que a sua família seja transformada? Mas eu já pedi visita, ninguém foi. Quer ter um ministério cheio da graça de Deus? Eu já pedi para me convidarem, mas ninguém me convidou. Essa não é a resposta é sim, eu quero. Se vem de Deus, eu quero. E o Senhor vai abrir as portas que eu preciso sejam abertas. Não tem espaço para vitimismo rancoroso dentro da igreja. Ninguém me ajuda, e quando eu tento, tomo minha vez, me atrapalho. Ninguém me ajuda, e ainda tem quem me atrapalhe. Esse não é um sentimento. O sentimento é: Deus está no controle de todas as coisas. Se és tu quem está perguntando, Senhor, eu quero, a resposta é sim. E por último, para terminar, o último ponto. Recapitulando: quando a fé dá lugar à religião, Betesda vira concentração de males. Quando a fé dá lugar à religião, Betesda vira lugar de alienação ignorante. Quando a fé dá lugar à religião, Betesda vira espaço de vitimismo rancoroso. E finalmente, quando a fé dá lugar à religião, Betesda vira espaço de fundamentalismo sem amor. Porque aí Jesus disse para o sujeito: levante-se, tome o seu leito e ande. O sujeito olha para si mesmo e se vê curado. Levanta, pega o seu leito e começa a andar. Assim que ele pega o leito e sai andando, ele encontra uma pessoa. A pessoa não pergunta quem é ele, a pessoa não pergunta o que é que aconteceu com ele, a pessoa só diz uma coisa: hoje é sábado, não é permitido você carregar a maca. Irmãos, é dureza, hein? Isso é fundamentalismo sem amor. Não quero saber qual é a sua história, não quero saber o que Deus fez na sua vida, só quero saber se você está cumprindo a cartilha que você tinha que estar cumprindo. Vou dar um exemplo. Entrou uma irmãzinha na igreja, veio lá do mundão, lá do boteco que funcionava aqui antes. A saia bem curtinha. Você olhou e falou: isso não é saia, é um cinto. É um cinto largo, mas é só um cinto. Não é possível ser uma saia. Ela entrou, decote, todo chamativo. Entrou, sentou, assistiu o culto. Até levantou a mão na hora do corinho. Corinho é para matar, hein? Pensa num velho. Hein, pastor? Até levantou a mão na hora da música. Aí acabou o culto. Uma irmãzinha, 30 anos de igreja, saiu do lugar dela e não foi até essa irmãzinha que entrou na igreja com metade da roupa, a outra ficou longe, para dizer assim: irmã, que bênção que você veio, que alegria ter você aqui. Eu queria conhecer você, me apresentar, eu já faço parte aqui faz bastante tempo, queria abraçar você, queria dizer que eu estou à sua disposição para ajudar você, o que você precisar, conte comigo. Não, ela não faz isso. Ela sai do lugar dela, vem no pastor e fala assim: onde já se viu? Absurdo, pastor. Tem que falar do púlpito sobre roupa aqui nessa igreja. Isso é fundamentalismo sem amor. É quando a pessoa está olhando como os fariseus olhavam para Jesus para ver se ele ia curar num sábado. Eles não estão olhando para ver quem que eles podem abençoar. Eles estão olhando para ver quem que eles vão acusar de ferir a cartilha. É a pessoa que diz assim: pessoal do louvor hoje mais errou do que acertou nas notas. E quantas vezes você passou num ensaio para orar com o pessoal, para abraçar, para agradecer porque vem aqui 3, 4 vezes na semana para fazer um dia só. A diaconisa hoje estava de mau humor. Onde já se viu, pastor? Você tirar aquela irmã com aquela cara de poucos amigos na frente da... Um visitante vem, vai assustar, não vai querer voltar nunca mais. E qual foi o problema da irmã? Você chegou a conversar com ela? Não, eu não, nem quis chegar perto. Fundamentalismo sem amor.
eu consigo ver o que está errado, mas não consigo me aproximar como instrumento de ajuda. Isso é fundamentalismo sem amor. Talvez você esteja até certo na visão do que está errado, mas sem amor, o errado é você. Quando a gente olha para a igreja, para as pessoas, para os ministérios com olhar crítico, bom, pastor, vou te falar, precisa pregar 1 hora. Quantos oraram pela mensagem do pastor antes da mensagem começar? Nós somos de uma geração que para criticar tem facilidade, mas para abraçar e amar e interceder tem dificuldade. Jesus disse, ore pelos inimigos, a gente não ora nem pelos amigos. Esse sujeito, ele não quer saber, ele podia falar, rapaz, eu estou vendo que você está carregando uma maca num dia que não pode, o que aconteceu? Rapaz, o que aconteceu é que eu estava ali há 38 anos aleijado, e aí veio um sujeito e falou para eu levantar, e eu fui curado, por isso que eu levantei. Então deixa eu te ajudar, vamos rapidão, porque se os religiosos verem a gente carregando a maca, a gente vai levar uma bronca, mas vamos correr e glória a Deus pela tua vida. Não! O sujeito nem pergunta, quer nem saber. Quer nem saber o que aconteceu. Hoje é sábado, não te é permitido carregar isso aí. Lá em Israel, em Jerusalém, eu comecei contando de Israel para você. Vou terminar contando de novo de Israel para você. Cheguei no hotel em Jerusalém, um ótimo hotel, excelente hotel. Diz que o Roberto Carlos ficou hospedado lá quando esteve em Israel. Cantor Roberto Carlos. Pastor Silvio tinha todos os LPs. Jovem Guarda, não é? Brasa Mora, né? Lembra? Eu acho que o Roberto Carlos ficou no quarto que eu fiquei. É bem legal. Hotel bacana, bonito, bem legal. Entramos, fizemos o check-in. Fui para o elevador com as malas. Olhei no elevador um ponto de luz apagado, vermelhinho. Embaixo escrito Shabá. Shabá. Palavra sábado em hebraico. E aí eu vi aquele ponto de luz com aquela inscrição Shabá, apagada, no elevador. Chamei o guia da nossa caravana. Rapaz, o que é isso aqui? Ele disse, isso aqui é o seguinte, quando essa luz está acesa, é porque o Shabá já começou. Ou quando o Shabá começa, essa luz acende. E isso significa que esse elevador está programado para o Shabá. Como assim? Ele vai parar em todos os andares. Porque no Shabá, o judeu pode usar o elevador, mas ele não pode apertar o botão. Aí eu cheguei no quarto, a mesma luz no ar-condicionado. Sabe o que me entristeceu quando eu vi isso? Isso é só um exemplo. Só um exemplo. Tantas coisas que nós vivemos lá, a força da religião. O que mais me entristeceu, irmãos, e eu quero desabafar com você aqui hoje. O que mais me entristeceu é que aquele botão, aquela luz no elevador, aqueles templos, aqueles muros, toda aquela religiosidade que não está só lá, está aqui no nosso meio, de gente que não conhece Jesus, mas está fundada em religião até a tampa. O que mais me entristeceu é que tudo isso é a vitória desse cara que disse, hoje é sábado, não pode carregar a maca. Esse sujeito triunfou na história. O que Jesus fez naquele dia ficou em segundo plano. Quem ganhou a briga da história foi esse cara, que disse hoje é sábado e você não pode fazer o que você está fazendo. Esse cara ganhou. Ele é
o triunfo da história. Ele venceu na história. A religião dele venceu na história. Ele continua hoje falando e as pessoas obedecem ele. E o que Jesus fez para nos tirar debaixo do jugo da escravidão, a maioria perdeu. De modo que as pessoas continuam indo aos templos para saber o que pode e o que não pode. Como é que eu faço para conseguir a minha bênção? E não é todo mundo que quer conhecer aquele que ontem, hoje e para sempre é o mesmo. Que pode curar você hoje, aqui, lá, onde Ele quiser. Que pode usar você para ser instrumento de cura na vida de outras pessoas. Queria que você fechasse seus olhos para uma palavra de oração. A gente vai ter bastante tempo junto amanhã, sexta. Hoje eu queria fazer uma oração com você. Que o Senhor abra os nossos olhos e nós sejamos capazes de ver que não fomos chamados para religião, mas para sermos discípulos de Jesus. Eu não fui chamado para ser religioso. Eu fui chamado para ser discípulo. E como discípulo, eu sou membro de uma igreja, sou dizimista, sou ofertante, tenho ministério, visito, oro com pessoas, abraço, obedeço o meu pastor, como discípulo de Jesus. Não como religioso. Porque o que me interessa em tudo isso é conhecer Jesus, amar Jesus e testemunhar de Jesus, como foi pregado pelo pastor aqui antes da minha mensagem. Testemunhas de Jesus, mártires de Jesus. Gente que está disposta a morrer para que Jesus viva nos corações das outras pessoas. Mais do que uma igreja como instituição, mais do que um ministério, mais do que uma comunidade, nós estamos aqui por causa de Cristo. Ele é a nossa vida. Ele é o motivo de tudo. É a Ele que servimos. Se vão nos reconhecer, não vão nos reconhecer, se temos problemas, se os nossos problemas foram resolvidos, tudo isso é secundário. Em primeiro lugar, o reino de Deus e a sua justiça, tudo mais será acrescentado. Se você quer orar comigo sobre isso, fique em pé no seu lugar, nós vamos orar juntos. Pai, nós cremos que Jesus é o caminho, a verdade e a vida. E ninguém chega a Ti senão por Ele. Não é uma religião que nos liga ao céu, é uma pessoa, é Jesus. E Jesus está no nosso meio, aleluia. Ele deu a vida por nós. Ele pagou o preço. Ele morreu pelos nossos pecados. Ele fez o sacrifício. E nos deu de graça todas as coisas. Como diz a tua palavra, o Senhor não poupou o seu próprio Filho, antes o entregou por amor de todos nós. Como não nos dará juntamente com Ele de graça todas as coisas? Nós cremos nesta palavra, Pai. Nós cremos no Teu amor, Senhor. Nós cremos que Evangelho é a boa notícia de que fomos libertos de um jugo de escravidão para servirmos o Deus vivo e verdadeiro no poder do Espírito Santo pelos méritos de Jesus. Que bênção, Pai, que bênção. De modo que as nossas comunidades não serão concentração de males, porque todos seremos, cada um para o seu próximo, como água em terra sedenta, como sombra de uma rocha em terra seca, como proteção contra a tempestade. Cada um será para o seu próximo. Cada um aqui. Pai, eu profetizo nesta igreja, cada um aqui, um instrumento de bênção nas tuas mãos. Cada um aqui fazendo a obra do Senhor. Cada um aqui
preocupando-se menos com os seus problemas e mais com o reino. Cada um aqui um intercessor, cada um aqui uma pessoa pronta a contribuir com tempo, com trabalho, com recurso, com o que o Senhor pedir. Cada um. E cada um será uma bênção para o seu próximo. E se alguém entrar aqui nessa comunidade enfermo, receberá aqui a cura das emoções, a cura do corpo, a cura espiritual, a cura que vem de relacionamentos saudáveis vividos na tua presença. Pai, que o conhecimento de Jesus inunde os corações desse povo aqui. Que qualquer pessoa que chegue aqui perceba que essa é uma igreja apaixonada por Jesus, que se interessa por Jesus, que ama Jesus, que conhece Jesus, que quer ser semelhante a Jesus. Cada um aqui semelhante a Jesus, andando com Jesus, Ele é o caminho. Que aqui, Pai, os vitimismos rancorosos sejam curados, que ninguém fique ressentido com seu irmão, que todos aqui saibam que as suas vidas estão no controle do Pai. Não cai um fio de cabelo da nossa cabeça. Não acontece nada conosco se o Senhor não permitir. E se o Senhor tem permitido até mesmo a provação e o sofrimento, é porque isso ainda vai ser bênção na nossa vida. E a mão que nos feriu não é o rosto em que vamos esfregar a nossa bênção. A mão que nos feriu é aquela que nós vamos agarrar no momento difícil para dizer: eu estou aqui para te servir, meu irmão. Você nunca me prejudicou, minha vida sempre esteve nas mãos do meu Pai. Ele usou você para cuidar de mim. Oh Deus, que aqui não haja fundamentalista sem amor, gente crítica que vê problema em tudo, mas não consegue ser solução. Pai, levanta uma geração de gente pronta para abraçar, pronta para amar, corrigir depois, amar primeiro, corrigir depois, abraçar primeiro, reorientar depois, cuidar primeiro, exortar depois, como aquele samaritano que tratou a ferida daquele caído, primeiro com azeite, depois com vinagre, depois com vinho, primeiro aliviar a dor, depois colocar o remédio, primeiro amar, depois orientar, primeiro abraçar, depois exortar, primeiro trazer perto, depois mostrar o erro. Oh Pai, ajuda-nos a sermos sábios diante de Ti, amorosos. A Tua palavra diz que quem ama é cumpridor dos mandamentos. Quem ama cumpre os mandamentos. Batiza-nos com o batismo de amor, Pai, em nome de Jesus. Amém. Amém. Amém.